Hoje nós vamos trabalhar um assunto que encanta muita gente, tanto o Oriente como o Ocidente, que as narrativas das Mil e Uma Noites. Muitos chamam o livro das Mil e Uma Noites. Com relação à narração toda, como chegou até nós em português, como o mundo ficou conhecendo isso, eu vou fazer uma pequena abordagem aqui, porque muitos talvez não saibam da dificuldade que foi a junção, né, a reunião de vários manuscritos, né, de vários lugares, depositados em muitos lugares, porque há uma dúvida muito grande quanto à forma com que essas narrativas foram originalmente escritas e por quem. Não se sabe se foram escritas ou foram narradas e alguém depois escreveu. Eu gostaria de dizer que eu me baseio quase que totalmente na obra que está citada aí. Livro das Mil e Uma Noites, 4 volumes, anônimo, eu estou citando tal qual a editora dos 4 livros, né, colocou. Introdução, notas e apêndice, tradução do árabe, de Mamed Mustafa Jarouche. Bom, Jarouche é um amigo nosso, né, eu digo nosso, de muitos que estão nos assistindo, da Cecília e meu amigo também, e é a única tradução confiável, aliás, eu não conheço outra não confiável, que é direta do árabe para o português. Portanto, ela não correu o risco de não ser a partir de uma fonte primária. Isso é muito importante porque a tradução que nós temos em português, ela é uma tradução que foi feita por uma pessoa que conhece muitíssimo bem o idioma, conhece muitíssimo bem a cultura árabe islâmica. É muito importante a pessoa que vai fazer tradução de um texto conhecer a cultura, porque tem certas expressões que não têm tradução porque elas são eminentemente culturais. Elas foram criadas a partir da cultura durante um certo tempo. Então, é a primeira tradução realmente que existe para o português. É claro que a obra foi traduzida para muitos idiomas. Nós vamos ver daqui a pouco uma coisa inusitada. Alguém no Brasil traduziu há muito tempo e nós temos algumas coisas dessa tradução. Então, para quem quiser a bibliografia para ler melhor ou para ler ela inteira, com notas, com apêndice, com uma explicação exaustiva a respeito das Mil e Uma Noites, esta é a indicação. Então, as Mil e Uma Noites, né, Alif Leila ou Leila em árabe, e coloquei entre parênteses porque nós vamos ver alguns aspectos dessa questão da oralidade no mundo árabe. Apesar de, atualmente no Ocidente ou não fora, na academia, essa questão da oralidade é bastante contestada, mas a gente vai ver que no Oriente Árabe a coisa é bem diferente. Então, eu coloquei aqui alguns esclarecimentos necessários, justamente para poder entender a leitura das Mil e Uma Noites. Algumas palavras-chave, né, para entender a narração. Veja que a oralidade, isso a gente viu lá na primeira palestra, ela remonta aos tempos dos beduínos da era pré-islâmica. A oralidade já era conhecida entre os árabes a partir antes do século VII, mas eu acredito muito antes disso. Os beduínos tinham um costume bonito, bonito para quem assiste o que eles estão fazendo, muitas vezes de se falarem entre si como se estivessem narrando uma fábula. E, claro que o primeiro instrumento para guardar a cultura
foi a partir da oralidade. Então, o vetor, o veículo que transmitia a cultura era justamente a oralidade. E nessa questão da oralidade, eles desenvolveram uma técnica de memorização. E note que para alguém se dedicar à narração pela oralidade, existem técnicas, existem gestos, existem ambientes, exige silêncio, exige muita atenção das pessoas, existe toda uma postura para que isso aconteça. E é exatamente esse conjunto de coisas que era muito desenvolvido entre os beduínos. E entre os árabes, né, antigos, não apenas os beduínos, mas os beduínos são, assim, são e foram muito mais, né, dedicados a essa questão da oralidade, porque poucos escreviam. Eu trago essa figura por um simples motivo. É para a gente ver que o ambiente onde a gente vive, ele influi muito, tanto na oralidade como na escrita. Imaginemos um russo, naquele inverno de 20, de menos 20, menos 30, menos 10, seja o que for, escrevendo um romance. E imagina alguém que vive nos trópicos ou em lugares quentes, também escrevendo um romance. A inspiração se diferencia, ela é um pouco diferente. Então você note essa pessoa que está solitária, entre aspas, porque o beduíno ele não se sente solitário, ele se sente inserido nesse deserto aí. Tanto é que a palavra beduíno, né, ela deriva da palavra bidaia, que significa um lugar deserto, um lugar árido, e daí vem beduíno ou beduína. É aquele que vive no deserto. É muito bonito o fato deles se inspirarem exatamente nessa solidão, exatamente nessa imensidão que você perde de vista aquilo que você está vendo. Então, eles dizem que eles pertencem ao deserto, são do deserto, e o deserto é que os inspira. Olha que figura significativa. Esse homem, naquele calor, com toda essa roupa, né, da cabeça aos pés, sentado e praticamente fitando nada. Pois exatamente esse nada, e tem vários versos falando desse nada, é que inspira, sensibiliza esse beduíno que está aqui no deserto do Saara. Ele está contemplando um pequeno oásis, está contemplando algo que raramente é abundante para ele, que é a água, né? E a sua morada, que é o deserto, perto de uma tamareira, provavelmente, que está à nossa esquerda, pequena. Então, é muito bom que a gente leve em conta esta situação dele. Né? É muito diferente de alguém que está na Avenida Paulista, né, parar para fazer uma poesia ou escrever uma poesia. Então, por isso que eu digo, o ambiente é muito importante para a inspiração. E essa ambiência cultural para o beduíno, nessa ambiência cultural, está a questão da oralidade. Eu me lembro, eu presenciei assim, mais de uma vez, beduínos se falando diante dos outros através de poesias. E poesias com excelentes declinações. Então, um falando com o outro através da poesia. E nada escrito, tudo era através daquilo que eles tinham memorizado e muitas vezes daquilo que eles criavam de imediato para aquele momento. Seria algo como os nossos repentistas no Nordeste. Esta seria uma casa de um beduíno, talvez por um dia, por 2, por 30, não se sabe. Mas como ao redor não tinha nada e não tem nada,
Provavelmente isso aqui foi para a questão de descanso de alguns dias, 2, 3, 4 dias, para se refazerem, né, para buscar alimento para os camelos, para eles. Então, vocês percebam que nós temos aqui uma cama, nós temos aqui outra, nós temos aqui alguma coisa que podemos chamar de mesinha, outra cama e assim por diante. Aqui eles têm a área, ó, a área da casa, e pelo que dá para ver aqui, pelo jeito que eles amarraram esta tenda, para resistir ao vento. Essa é uma técnica de inclinar, né, o ponto de amarração justamente para fixar melhor. Não é nada que estamos falando de engenharia ou arquitetura, mas vejam esta casa. Tem gente que se sentiria extremamente, né, triste em um lugar desse, ou com fobia ou algo parecido, mas o beduíno é aqui que ele quer viver. Bom, eu aqui trouxe 3 provérbios árabes, um deles talvez não seja, é muito conhecido, né, o provérbio árabe, ou muito conhecidos são os provérbios árabes. Esses provérbios eles têm uma origem. Né? Essa origem é exatamente da sabedoria antiga. Desde a era pré-islâmica, eles tinham esse hábito de cultivar provérbio. Mas o provérbio ele vem depois de uma experiência de vida. E muitas vezes o provérbio é um indicativo da situação, da cultura, do grau até de necessidade ou de fartura que um povo tinha. Então, veja, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Esse é um provérbio árabe bastante conhecido. Né? Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Quer dizer, você está aqui nesse mundo, mas transcenda esse mundo. Então, não fique só aqui, né? Reflita, vá para o céu, no pensamento, claro, né? Extrapole o lugar em que você vive através do intelecto. Esse próximo provérbio eu dedico ao nosso professor Luiz Fernando. Diz assim: quando o sono de um homem é melhor que o seu despertar, é melhor que ele morra. Veja, quando o sono de um homem é melhor que o seu despertar, é melhor que morra. Esse é do famoso Shirazi. Eu digo que eu dedico esse aqui ao professor Luiz Fernando porque, não sei se na aula passada, não, na anterior, falava nessa questão da psicanálise, na questão do analista, na questão da psicologia, na questão das emoções. Quer dizer, aquele que levanta já com vontade de voltar para a cama, quer dizer, se não for uma coisa, e não é uma coisa assim muito normal, não sei que o sujeito não tenha dormido nada, mas o provérbio aqui é para dizer as coisas normais. O sujeito dormiu, levantou para ir para o trabalho ou para retomar suas atividades, mas ele não quer, acha preferível voltar para a cama. Diz Shiraz assim: é melhor que morra. Por que desses provérbios? Porque isso foi através da oralidade. Isso levou um século. Desculpe, isso tem provérbio que tem mais de 1000 anos. Então, Luiz Fernando, naquela época do Shirazi, que é mais ou menos da Idade Média, já tinha esse problema, né, da questão da análise, da psicanálise. Um homem sem amigos é um jardim sem flores. Dizem que esse é um provérbio marroquino, mas ele circula assim no mundo árabe todo. Apesar de pertencer à África, ao Marrocos, mas no mundo árabe, o Marrocos, claro, pertence ao mundo árabe. Note, esse é um jardim sem flores, e essa questão de amigos, essa necessidade de interação social entre
Os árabes é uma coisa que eles cultivam até hoje. Veja, o amigos que é utilizado nesse provérbio é no sentido de você poder dialogar com as pessoas. Não é assim um simples amigo, é meu amigo, mas eu raramente vejo. O provérbio aqui é no sentido que você tenha amigos para dialogar. Eu me lembro de no livro de Taher Shah, famoso, né, num livro dele chamado Nas Noites Árabes, uma caravana de história, o nome do livro, em que ele narra que chegou uma pessoa, uma cidade, onde ela não conhecia ninguém. E conversando com outra pessoa, essa outra pessoa do lugar disse: mas como é que você vai viver aqui se você não tem amigos? Essa pergunta, o autor do livro dá uma importância enorme, e aí ele começa a discorrer sobre o que é ser amigo numa situação dessa. Pessoas para dialogar. Note que aqui o amigo é alguém que você vai conversar, vai discutir, vai trocar ideias, vai se reunir à noite num lugar onde vai se contar histórias, as chamadas histórias noturnas, daqui a pouco vem. Então, esse provérbio precisa ser entendido. É difícil você viver num lugar com quem você não tem alguém para dialogar, nesse sentido. Então, vocês percebam que esses 3 provérbios, eles tocam o aspecto emocional da pessoa, o aspecto até certo ponto transcendental, no sentido que você precisa pensar longe, e para isso você precisa também do outro. Uhum. Bom, então, como eu disse no começo, a gente está preparando o campo para quem for ler, ou para quem ler uma parte ou algumas partes, ou ouvir falar nas 1001 noites, nas palavras que são importantes para entender a narrativa. Por exemplo, a palavra hadith, em árabe. Eu coloquei aqui a palavra transliterada, e parece que a professora Cecília colocou aquela tabela de transliteração lá no site do NUR, ou do curso. Porque a gente utiliza, como nós estamos na universidade, nós utilizamos uma transliteração para o português que quase que é internacional, utilizada por todos os arabistas do mundo. Então, a palavra hadith, como eu estou pronunciando, significa dito do profeta Muhammad, do profeta do Islã Muhammad, que foram o que foi expressado, foi dito diante de testemunhas. Por que essa observação? Porque a cultura islâmica e a doutrina islâmica também tem uma hierarquia, tem uma hierarquia para seguir os mandamentos da doutrina. A primeira delas é o Alcorão, livro sagrado para os humanos. Então, se você quer resolver um problema e não tem nada no Alcorão que sinalize para você resolver, então você vai para os ditos proféticos. Ou seja, aquilo que o profeta disse, né, e praticou diante de seus discípulos e de outras testemunhas. Esse tipo de ditos ou de atitudes existem até hoje, existem escritos, existem obras que abrangem cerca de 40 mil ditos do profeta, registrados, e tem outros que as pessoas guardaram na memória de pai para filho. Então, se no Alcorão você não encontrou solução, você vai para o profeta. Vamos ver se o profeta disse alguma coisa sobre essa situação. Então, se ele disse, daí você tem como seguir o dito do profeta. Isso vai aparecer, né, em vários textos árabes muçulmanos, né, árabes islâmicos.
E daí alguém deve estar pensando, mas como é que isso chegou? Nós estamos no século XXI e o Islã surgiu no século VII, no início do século VII. São 1.400 anos. Eles foram preservados, como eu disse, na memória de muitos, e aí está um outro motivo importantíssimo para o desenvolvimento da oralidade no mundo árabe. Foi exatamente o advento do Islã e a revelação do Alcorão ao profeta. Eu diria mais, a revelação do Alcorão ao profeta Muhammad, num primeiro momento, ela foi eminentemente oral. Ela foi revelada, né? O Alcorão foi revelado ao profeta por oralidade. Então, diz a doutrina islâmica que o arcanjo Gabriel é que oralmente transmitiu a revelação ao profeta Muhammad. Então, sobre isso existem várias obras sobre essa questão da transmissão por oralidade do Alcorão ao profeta. É claro que alguém anotou e entra aqui o papel novamente da importância da oralidade. Certas pessoas, e muitas, guardaram na memória aquilo que o profeta recebeu oralmente do anjo Gabriel. E aí alguns escribas e alguns dos seus discípulos, que sabiam escrever, anotaram em diversos lugares, mas tinham aquelas pessoas que eram pessoas muito respeitadas, que guardavam na memória. E até hoje tem pessoas no meio muçulmano que sabem de cor o Alcorão. Você pode perguntar, me diga o capítulo tal, versículo tal, ele diz para você. Porque desde o tempo do surgimento do Islã no século VII até hoje, existem escolas que ensinam a memorização. Portanto, trabalham com a oralidade. Pois bem, estes ditos do profeta, eles têm o que a gente chama, na língua árabe, de isnad. Isnad, se a gente trouxer para a situação nossa hoje, é aquilo onde uma bibliografia se baseia numa outra bibliografia. E a outra se baseou numa terceira. Mas não qualquer bibliografia. Bibliografias conhecidas e que têm, digamos assim, e que têm aceitação fidedigna. Eu digo filho de João, né? Cujo pai João disse aquilo, porque o pai Francisco tinha dito, então eles vão perseguindo, no bom sentido, esse encadeamento de citação, mesmo sendo oral, porque existem os testemunhas e existem os descendentes. Note que coisa interessante aqui para a oralidade. Os descendentes são importantíssimos nessa questão do estudo da oralidade. Então, isso em árabe tem até um nome próprio, isnad. Seria algo como assim, olha, eu estou protegido e eu estou descansando, eu estou me agarrando a esta bibliografia, e quando você diz eu tenho um bom isnad, então você tem uma boa fonte, um bom encadeamento de testemunhas. A palavra mawa'id, admoestação, só porque às vezes o texto não traz a explicação da palavra. Então, só para facilitar. E qissa. Eu estou falando qissa porque se eu trocar o K, ou o Q por K, quem sabe árabe, Deus nos acuda, né, Cecília? Se você trocar, quem tá me ouvindo e sabe árabe, desculpe, né? Então, trocou o Q pelo K, aí nós temos problema. Mesmo para um manuscrito, daí vai inverter todo o sentido do texto.
Então, qissa significa simplesmente história. Então, se a gente lê nas Mil e Uma Noites a Shahrazad narrando, dizer, ó venturoso rei, ouvi de um respeitado imperador uma qissa que diz assim, assim. Então, é uma história. Mas aqui nós devemos estudar, entender a história não como uma história formal. Pode não ser, pode ser uma fábula. Apesar que tem um nome próprio para a fábula. Mas é uma história que pode não estar registrada. Né? A palavra tarir está aí. Sim, aí eu digo a palavra história no sentido formal, no sentido erudito e não no sentido coloquial. Eu digo assim, a universidade tal tem uma história, assim, eu digo Jamia X Laha Tarikh, aí sim, tem uma história. Agora, se eu digo Laha Qissa, eu estou dizendo que tem uma história, que pode não ser essa história, pode ser uma história até que não seja legal. Né? Bom, 3 palavras importantes para as Mil e Uma Noites. Olhem só, Ifrit, ninguém é obrigado a pronunciar esse apóstrofo contrário em árabe é Ain. Então, Ifrit, Marit e Jinn. São 3 palavras que dizem que é um ser sobre-humano caracterizado pela malignidade. Isso que é qualquer um desses 3. É muito interessante a segunda palavra, Marid. Esse Marid aparece nas fábulas árabes, no imaginário árabe, como alguém que é super alto, mas que é de vapor. Né? O corpo dele ninguém sabe definir. Então, o Ifrit, o Marid e o Jinn também são pessoas sobre-humanas. Nós vamos ver que no início das Mil e Uma Noites, a palavra Marid de cara vai aparecer. E eu não vou dizer porque senão vai quebrar o encanto. Aliás, aproveito aqui para dizer o seguinte, que as narrativas árabes, elas encantaram o mundo ocidental justamente pelo mistério que elas guardam. Por essa fábula, né, por essa imaginação, por esse verso que muitas vezes ele concretamente não é possível, mas que a gente gosta de ouvir. Né? Mas que a gente gosta de ouvir. Então, a imaginação aqui na oralidade teve um acento muito importante. Pode-se dizer que a rua árabe, muitas vezes, entre outras coisas, respira, né, fábulas. E diz fábulas. Bom, Sahara é deserto. Às vezes aparece assim. Ele estava na Sahara, que ele estava no deserto. E Sahrawi é o homem do deserto. Na geografia moderna, Sahrawi é para indicar aquelas pessoas que estão ao norte do Saara, mais retiradas. Não é nesse sentido que se usa a palavra Sahrawi nos escritos. O Ocidente usa a palavra Sahrawi num outro sentido, para dizer que ele pertence ao Saara de uma certa região. Mas os contos, eles louvam o Sahrawi, o homem do deserto. Aí. Bom, a palavra fatímidas aparece várias vezes nas introduções que alguém faz ao livro das Mil e Uma Noites, pelo seguinte. Nesse século, entre o século X e o século XII, quem governou o Cairo, o Egito,
foi esta, esta, não diria seita, esse grupo fatímida, né? Esse fatímida porque eles eram muito apegados à filha do profeta chamada Fátima. Eles exerceram um papel importante no seu governo. E esse papel foi exatamente da valorização da razão, né? E a preservação e o trabalho pelos manuscritos, pela cultura de uma maneira geral. Eu não sei, alguém deve ter ouvido falar, porque eram muçulmanos xiitas e, portanto, o pessoal lá da pureza, né, Ikhwan as-Sifa, os irmãos da pureza, tinham essa tendência de racionalizar, de querer explicar as coisas religiosas pela razão. Então, desculpe, não os irmãos da pureza, não, os Mu'tazilitas, perdão, os Mu'tazilitas. Eles queriam explicar as coisas através da razão e muita gente não gostou. Então, os fatímidas eram pessoas que davam boas-vindas aos Mu'tazilitas. Eu acho que aqui, mais ou menos, entra agora de cheio na linguagem mesmo das fábulas. Por exemplo, Khurafat, primeiro. Khurafat significa fábulas. Mas hoje, na época que estamos, as pessoas que têm uma certa demência dizem que ela é harfene. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Aqui, Khurafat é no sentido antigo, né, que é fábula. E as fábulas não tem nada de demência. As fábulas, muito pelo contrário, né? Elas têm muito de imaginação. A palavra batal, né? A palavra batal, ela pode significar cavaleiro ou herói. Um exemplo clássico no cinema, no auge do cinema, era assim: quem que é, os árabes dizem, man huwa batal al-film? Ou, quem é o herói do filme? Não era cavaleiro. Eles queriam dizer quem é o herói do filme. Então, aquele que protagoniza o melhor papel, né, o mocinho, né, com as devidas reservas, quem é o mocinho do filme. Mas, nas narrativas, pode ser um cavaleiro ou pode ser um herói. Nas fábulas, tanto um como o outro, eles servem um herói e cavaleiro. Só que, com o tempo, essa questão foi tomando outra roupagem, mas na época não. Então, eu faço essa observação, porque quem está lendo um texto tem que respeitar a época do texto. E Hila é uma artimanha, um estratagema que alguém usa, não num sentido muito bom. Usa assim de subterfúgios, usa de maneiras de burlar. Então, quando se utiliza a Hila, os antigos não era uma coisa muito legal. Uhum. Então, só que tem um detalhe interessante. Os árabes antigos, no tempo ainda de reis e de império, apesar que temos árabes hoje que tem reis, tem príncipes, tem emires, mas eu estou falando aqui da Arábia entre o século, digamos por aí, entre o século VIII até o século XIV, por aí. Né? Então, essas fábulas
entre os árabes antigos não eram muito bem-vindas. Agora, notem aqui por quê. Aqui tem um outro desafio para quem é analista, para quem é psicólogo, para quem é psicanalista, para quem é lacaniano, freudiano, seja o que for. Aqui tem um desafio no seguinte sentido. Não eram dignas de quem exerce poder. O que não eram dignas? As fábulas. Pois o comprazimento das fábulas pode afetar o sentido do homem, né? E estimule e o controle dos sentidos. Quer dizer, as fábulas podem, né? Elas podem exercer uma certa influência, né? O seu comprazimento pode exercer uma certa influência e o controle dos sentidos, quer dizer, de você poder ou não controlar os sentidos. Porém, não desprezavam os sentidos, mas queriam o controle deles. Né? Não eram dignos de quem exerce poder. Veja, quer dizer, o rei não poderia estar dedicado a fábulas. Ora, isso é de uma certa época, né? Porque depois nós vamos ver, a partir da Casa da Sabedoria em Bagdá, né, isso no começo do século IX, nós vamos ver que vamos ter muitos escritos assim. Provavelmente um grupo, né, pensava dessa maneira. Não eram dignas de quem exerce poder, pois o comprazimento das fábulas. Mas aqui nós temos um indicativo importante, que na época as fábulas, né, elas afetavam as pessoas. A pessoa se comprazia com as fábulas. Eu diria mais. Certos escritos dizem assim: por favor, Luiz Fernando, por favor, Cecília, por favor, João, por favor, Gabriel, Guilherme, Saulo, tudo que eu estou vendo aqui, por favor, Saulo, por favor, Stephanie, nos deleite com uma fábula. E até que ponto? Nos deleite com uma fábula, diziam assim. E vocês vão ver que a pessoa que sabia narrar fábulas era uma pessoa bastante respeitada e ficava assim, ficava indiferente com relação, não ficava indiferente com relação aos outros. As pessoas se mobilizavam para ir pedir a um certo sujeito para lhes contar uma fábula. Uhum. Tá. Por que eu estou misturando data com introdução à oralidade? Porque nós estamos falando num contexto islâmico e eu, só para lembrar, eu sei que hoje existe o Google, que você entra lá e ele te dá as coisas de imediato. Mas se você vê nos textos escrito H ou Égira, aqui está escrito lá no título, Égira em português, Hijra em árabe, e está escrito a palavra em árabe também. O símbolo dela é H. E o que significa, por exemplo, o ano 700 da Égira? Significa 700 do calendário islâmico. Que ele tem uma diferença que vocês estão vendo aqui. Mas a palavra Égira, especificamente, ou Hijra, significa emigração do profeta Muhammad de Meca para Medina, que aconteceu exatamente em 622 depois de Cristo. É bom aqui, é importante acentuar que a maioria dos livros, a maioria dos manuais, diz assim: a fuga de Maomé de Meca para Medina. Pessoal, a palavra fuga aqui, em primeiro lugar, é feia. Em segundo lugar, não precede. Em terceiro, quem escreve isso é porque não sabe o que aconteceu historicamente na época para o profeta se locomover de Meca para Medina. Não é o caso da gente ficar
falando sobre isso. Mas foi uma imigração para não provocar uma guerra entre a comunidade. Porque havia pessoas, havia grandes comerciantes em Meca que não aceitavam o profeta, porque ele começou a pregar uma nova ordem ética, social, econômica e assim por diante. Então, vejam, o ano de 622 marcou o início do chamado calendário islâmico, o calendário egírico. Portanto, em 622 d.C., os muçulmanos estavam no ano 1H, no ano 1 da Égira. Eu coloquei aqui uma equação, mas eu vou pular porque isso hoje no Google tem como você olhar. Aqui tem uma tabela de conversão, a título de curiosidade. Essa tabela é antiga, mas hoje você coloca lá no conversor de data, você vê. Olha, eu já conferi uma vez, mais de uma vez, às vezes dava assim depende do conversor, às vezes dava uma diferença de 1 a 3 anos. Provavelmente, não sei porquê, mas a data que vocês querem converter, digamos, cristã ou égera, está aí, ó. Se você quer converter a égera para o cristianismo, é C igual a H menos isso que está aí. Apenas eu, por uma questão de citação, quem quiser depois vai estar à disposição aí. Então, dentro desse contexto de deserto, de um círculo de pessoas assim não tão grande, entre inventar no bom sentido o que fazer, de adivinhar o futuro e outras coisas mais, surge no meio árabe a cafiomancia. Olha, eu não sei se alguém das pessoas que estão aqui, nós estamos com mais de 100, eu não sei se já viram esta questão da cafiomancia assim, ao vivo. Uma pessoa, né, que vai ler pela xícara do café o futuro e talvez algo do presente de uma pessoa. Então, veja, pode ser, eu coloquei entre aspas, o oráculo do café. Porque muita gente chama aqui no Brasil isso de oráculo do café. Não é o de Delfos, porque lá não tinha um Deus para para te dar a resposta. Então, o que é essa cafiomancia que surgiu entre os árabes? É a leitura, e eu colocaria aqui entre parênteses, do destino pela borra do café na xícara. Só que não é em qualquer xícara, tem que ser uma xícara onde a pessoa tomou café árabe. E vocês sabem que o café árabe ele é feito, ele não é coado, ele é feito, coloca-se o pó diretamente na água, depois ferver. Isso vocês podem procurar como fazer, tem na internet. E eu queria dizer que isso é um elemento importantíssimo, não é importante da tradição oral, né? Eu diria que a resposta aqui é: hoje ele persiste, mas numa proporção pequena ao que era muito antigamente. Ajuda a prever o futuro, afirmavam na antiguidade. Olha, só que esta leitura da xícara de café, né, então servem o café árabe, que no fundo da xícara fica um pó. Né? Esse pó de café que fica, a pessoa pega, dá assim, chacoalha um pouco a xícara e vira e coloca no pires. Espera um lapso de tempo pequeno, que 30 segundos, 1 minuto, seja o que for, e daí a pessoa que lê a xícara, ela começa. E as pessoas que estão na plateia, numa casa, num clube, no deserto, seja onde for, elas estão com a atenção toda voltada para o que a leitora, né, no caso, está dizendo.
Só que, para fazer isso, é preciso de silêncio, preciso que as pessoas não façam nenhuma pergunta durante a leitura. É necessário também que seja assim, um lugar, né, que seja bom para fazer esse silêncio, para se concentrar. Então, não é na rua, eu nunca vi na rua. Normalmente era nas casas, então você recebia uma visita na tua casa. Mulheres, aqui homens, eu acho que não chegavam e não chegam. Não é, isso aqui não é uma atitude de homens. Eu nunca vi um homem lendo a xícara. Isso era uma atitude das mulheres que se reuniam e participavam desse ritual. Numa casa, numa sala grande, num Carmen, essa palavra é espanhola, Carmen, que se transformou nome. A palavra Carmen vem do árabe, que é Carm, e o Carm, ele não é um sítio, o Carm é um lugar que tem uma casa com abundância de água e tem um pomar plantado. Então as pessoas moravam ali, aquilo chamavam de Carm, um lugar onde ele cultiva verduras, frutas, não necessariamente para comercializar. Então era um lugar agradável de ficar. O domínio árabe na Península Ibérica, né, ele deixou muitas palavras espanhóis para os portugueses. E a palavra Carm, os espanhóis transformaram em Carmen, e é exatamente isso. Nesse Carm ficava um número de mulheres e também faziam a leitura da xícara. E eu trouxe aqui a mesma foto que eu trouxe antes para mostrar para vocês como é que se faz para ler. Está aqui. Ó. Eu não sei se vocês enxergam bem. Então, você veja. Note que, para começar, esta xícara é muito moderna. Normalmente não tem a alça. A xícara de café árabe, hoje a de árabe também tem, porque até a China fabrica hoje xícara para café árabe. Mas ela não tem essa alça, é uma xícara redonda, sem alça, arredondada, porque hoje temos xícara quadrada. Então, e o café normalmente era um café amargo naquela época. Café amargo. Sabe que o beduíno não toma café com açúcar, ele toma só os beduínos modernos, provavelmente. Mas o verdadeiro beduíno é café amargo. Então vocês vejam aqui, ó, olhem só. Estão vendo aqui, ó? Esta borra do café que ficou, né? Então ela vai ler essas linhas. Esse café que vocês estão vendo aqui, porque essa xícara estava, ela foi colocada, virada em cima do piro. Bom, então, o que nos interessa daí? Interessa a influência que esta leitora exercia nas pessoas. Eu não sei responder se ela falava a verdade ou a mentira. Provavelmente não falava a verdade. Mas devia ser uma pessoa muito bem preparada, porque ela contava coisas que, às vezes, as pessoas, em uníssono, diziam, oh! Ficavam extasiados com o que ela estava falando. Falava de casamento, de fortuna, de negócios, de morte, de vida. Falava muito. Então, por isso que eu digo, a análise disso é uma análise psicológica, psiquiátrica, psicanalista, e tudo que vocês quiserem nessa área. Foi muito importante essa questão na tradição oral, porque criou esse evento de leitura do destino da pessoa através da xícara de café. E os contos, né, as maneiras com que essas pessoas contavam, eram uma maneira assim, muito cativante. Né? Você perceba aqui a maneira que ela está segurando a xícara. Esse aqui provavelmente tem várias iguais a essa na internet. Mas você veja aqui, ó, o dedo,
E veja aqui a elegância dos dedos de baixo. Então, a leitora fazia isso, ela tinha, né, tinha uma arte de segurar a xícara. Mas vocês vejam o seguinte, alguns dizem, e principalmente os mais antigos, que a leitura da xícara de café ajuda no desenvolvimento da intuição. Veja, eu não estou afirmando nada disso. Eu estou trazendo aqui o que a tradição oral dizia. Né? Eu digo dizia porque hoje, com a vida moderna, essa questão não tem mais como as pessoas fazer visita para o outro, ficou uma tarde inteira conversando. Tomando café, depois a outra toma, lê o destino de várias pessoas. Isso hoje, né, a situação não ajuda. Além disso, era praticada, assim, acima de tudo, né, particularmente para desvelar para a pessoa o seu futuro. Imagine, né? Eu não, sem comentários. E, bom, tem pessoas até hoje que vão em outros lugares que não são de leitura de xícara que acreditam que alguém pode ler o futuro dele. Né? Então, não é tão estranho assim. Outra coisa interessante para a história das narrações orais é que na xícara, muitas vezes, a leitora ela via figuras estranhas, ela via animais, né, via um gato, um leão, uma cobra. Eu ouvia-se falar muito em cobra, né, e assim por diante. Os felinos eram muito preferidos para as leitoras, mas também as cobras tinham a sua vez. Então, ela via, mas tem pessoas que não viam. As pessoas que não viam. Agora, sem contar, pessoal, aqui a interpretação dos sonhos. Existe um canal árabe, para ver se eu me lembro o nome, que ele é um, entre aspas, cientista que vai lá falar sobre a interpretação dos sonhos e assim, fala várias coisas, entre aspas, interessantes. E eu não sei se é um canal egípcio ou sírio, daquela região. O nome do programa é exatamente Leitura dos Sonhos, né? Assim como a seriedade extraordinária. Olha, se você viu azeite, isso significa tal coisa. Azeitona, tal coisa. Você viu alguém morto, é uma coisa. E, né, o cara fala, parece que com muita propriedade, mas eu não estou dizendo que dá para acreditar ou não acreditar nele. Isso é de cada um. Então, essas pessoas que apareciam as figuras, os animais, a leitora dizia, olha, aqui você tem sorte, porque eu tenho o desenho de, supomos, de um leão. E o leão representa, e aí vinha a imaginação, aí vinha a intuição da pessoa. O que a gente quer chamar a atenção é justamente para isso. A leitora já utilizava a sua capacidade, né, de expandir a sua imaginação, a sua intuição e os seus contos também. Porque, às vezes, ela recorria à narrativa desse tipo. O rei X leu no livro de fulano, que, por sua vez, escutou do rei tal, que o leão, então, ela trazia coisas que transcendiam a simples imaginação. Era a imaginação dela, mas era uma coisa que tinha, assim, uma procedência cultural. E tinha símbolos, evidentemente, né? Cada símbolo indica o caminho que deve ser seguido pela pessoa que tomou o café. Então, os símbolos, animal, cobra, felino, uma rua tortuosa, um homem, uma mulher, diz, olha, você deve seguir tal caminho. E ela acabava, evidentemente,
deixando as pessoas extasiadas com o que ela fazia. Só uma coisa, que uma observação. Não cobrava nada, hein? Não se cobrava nada. Isso aqui era algo gratuito, porque era o dom dessa pessoa. Pelo menos eu nunca ouvi falar de alguém que lê a Xícara de Café que tenha cobrado. Me parece que tem no Brasil, que não são árabes, alguém que se dedicou a isso, mas você tem que pagar. Mas na originalidade isso não era cobrado. Bom, faz parte da história da oralidade. Aliás, eu diria o seguinte, as primeiras escolas no mundo árabe muçulmano, no mundo árabe em geral, elas nasceram nas mesquitas e os primeiros ensinamentos eram eminentemente orais. Veja que interessante. Principalmente as escolas alcorânicas, que ensinavam ao Corão, eram absolutamente pela oralidade. E as escolas, tais como são, elas têm origem exatamente nessa época do surgimento do Islã, no mundo islâmico, lógico, né? Bom, os contadores de história noturnos. Esta é uma questão muito importante, porque os árabes primavam por isso. E o nome que se recebe mesmo é isso, os contadores de história noturna. Eram pessoas que tinham uma profissão qualquer, comerciantes, agricultores, caravaneiros, de pessoas que tinham uma caravana de camelo e levavam carvão de um lugar para ir buscar sal no outro. Levavam lenha de um lugar para trazer carne de outro, coisa tal. Essas pessoas, algumas dessas pessoas, elas tinham profissão, mas eram contadores de história. Na maioria das vezes eram fábulas, eram qissas. Às vezes se falava de tarikh. Então, o contador dizia assim, eu vou começar hoje uma história, dizia assim, hoje começo Tarikh Harun al-Rashid, hoje eu começo uma história sobre Harun al-Rashid, isso é uma coisa. Agora, quando ele vai contar uma qissa, ele vai narrar, muitas vezes ele não tinha nada à mão, ele contava de memória, e várias histórias narradas, fábulas narradas, algumas delas duravam 10, 15, 20, 30 dias, porque ele parava e aí marcava, ó, tal dia recomeça, tal dia continua. Então, é algo muito interessante, porque eles tinham uma imaginação, eles floreavam de uma maneira, né? Floreavam de uma maneira assim, que é o poder de alguém que tem mesmo a capacidade de criar um ambiente para narrar uma fábula. Eu me lembro, se vocês me permitem, quando eu estudei no Líbano, eu me lembro que ia para a escola, nós tínhamos, isso no ensino fundamental, nós tínhamos a professora de história, de contação de história. Estava no currículo normal, entrava a professora, aí todas as crianças, né, ficavam ouvindo, ela contava uma fábula, não era um tarikh, não era algo historicamente registrado, uma fábula e ia embora. Me parece que está voltando essa questão até entre nós, essa questão de contadores de história ou contação de história, algo desse tipo. Só que isso tinha assim, um imaginário muito, muito amplo e tinha muito do suspense. Digamos assim, o procedimento eficaz do ponto de vista, entre aspas, pedagógico,
era criar um clima de suspense. E isso era preciso saber contar. Bom, e usava-se muito, muito a seguinte frase quando se iniciava essa fábula. Diz assim, fulano disse aquilo que ouviu de ciclano, mas Deus sabe mais. Ele começava assim, João ouviu de José, que ouviu de Jamil, a seguinte fábula, a seguinte história. Wallahu a'lam. Quer dizer, mas Deus é mais sabedor. Você coloca, mas Deus é mais sabedor, quer dizer, posso estar enganado. Só que eles não diziam isto para falar que eles estavam enganados. Eles diziam para se referir a Deus como onissapiente e oniconsciente. Diziam por uma questão de humilhação. Por uma questão de humilhação a Deus. Quer dizer, pessoas humildes. Eu estou dizendo isso, mas Deus é mais sabedor. Então, ele se impunha um limite. E essa questão de Deus é mais sabedor, ela começa exatamente na era islâmica, a partir do século VIII. Então, é muito difícil essa expressão escapar a alguém daquela época, né? Da época que nós estamos falando, entre o século VIII, entre o século começo lá, metade do século VII até o século XII, XIII, isso persistiu, esses pontos persistiram muito, de uma maneira bastante acentuada. Pode ir, Cecília. Bom, agora sim a gente entra nas Mil e Uma Noites, né, sobre a obra. Você vê que dificilmente você vai escutar ou vai ver um título, assim, nós colocamos no nosso site Histórias das Mil e Uma Noites, porque cabe nesse caso. Mas normalmente quando você tem a obra, vai falar sobre as Mil e Uma Noites. Ou o livro das Mil e Uma Noites. Quer dizer, não tem um livro, na realidade. Tem as narrativas, né? Agora, eu fiz um livro sobre, daí sim. Então, pelo que a gente falou da importância da oralidade, note que entre os séculos 3 e 9, quer dizer, durante muito tempo, já tinha alguma coisa com esse nome. Já tinha. Veja, tinha alguma coisa que circulava com esse nome, 100 noites, 1000 noites, algumas noites. Já tinha algo que se referia à noite. Bom, mas não temos nada que nos garanta que faziam parte do que nós conhecemos hoje por Mil e Uma Noites. Eu gostaria de dizer o seguinte, que tem alguns autores ocidentais que acrescentaram algo que não estava nos manuscritos. Assim, no sentido que para enfeitar mais ainda. Ou quando havia uma dúvida sobre uma passagem, eles davam um jeito de consertar aquela passagem. Pelo que a gente sabe, isso é um procedimento errado. Jamais pode ser aceito. A tradução que nós temos em português, ela é baseada nos manuscritos que tem dos ramos egípcio e sírio, né, os dois mais conhecidos. E os manuscritos, vocês vão encontrar o registro deles, onde estão, com a numeração e o responsável, coisa tal, na obra que o Mohamed traduziu. Daí, a partir do século XIII e XIV, mais ou menos,
entre meados do século XIII até o começo do século XIV, nós passamos a conhecer esse título em árabe, Alf Leila, ou a Leila, quer dizer, Alf é 1000, Leila, noite, e uma noite, né, a partir dessa data. Então, com essas características que nós temos, olha, ninguém pode garantir que algo possa surgir. Vocês imaginem que o Dom Pedro II traduziu várias coisas das Mil e Uma Noites. O Dom Pedro. Né? Imaginem, lá no século XIX, Dom Pedro era uma pessoa, mas nós vamos chegar até ele, não sei se hoje, mas a gente vai chegar até. Então, note, o Ocidente conheceu a obra como tal, né? A obra como tal hoje nós conhecemos nesta época. Então não faz muito tempo, mas já circulava muito antigamente algo sobre isso, né? Algo sobre isso, sempre falando de noite. Então, daí a gente pergunta, mas a obra ela foi escrita ou foi narrada e alguém depois escreveu? Olha, a gente não sabe, não tem uma certeza, assim, absoluta certeza de que alguém tenha escrito. Se foi escrita, assim, por muitos também. Mas aí a pergunta que vem, assim, a mais interessante, se ela foi narrada, será que ela foi narrada por 2, 3 pessoas, por uma centena de pessoas, por 2 centenas? Né? É difícil. Hoje, né, parece que hoje em dia, né, eu gostaria de fazer um contraponto aqui com a importância que tem hoje, até universalmente, a história das Mil e Uma Noites. Ela, veja, atingiu o Ocidente, o Oriente Próximo, o Oriente Longe, o Oriente Médio, o Oriente... pela beleza das fábulas, pela beleza da narração, pelas situações criadas. A partir do século XIII, o Ocidente ficou encantado. Várias pessoas, vários pensadores, vários intelectuais europeus e ocidentais, de uma maneira geral, assim, se voltaram de corpo e alma para conhecer melhor o Oriente e as suas fábulas, em função do que tem nas Mil e Uma Noites. Eu fico batendo aqui, mostrando, mas o livro que eu tenho aqui não é nada das Mil e Uma Noites. Então, isso foi bom, até para a literatura universal, né? Então, se foi narrada por muitas pessoas, bom, a observação que pode se fazer hoje é que me parece que em muitas ocasiões, do ponto de vista acadêmico, a oralidade não é muito bem-vinda, ela até que é inferiorizada. Não, o saber oral deixa para lá, nós queremos saber da bibliografia. Isso me lembra uma época que havia professor que não era formado em biologia ou matemática ou física ou português ou inglês e dava aula em escola pública dessa disciplina. Então a pergunta, como isso era possível? Porque isso que eu estou falando é muito mais de 50 anos. Porque quando o sujeito comprovava notório saber, a Secretaria de Educação dava um atestado para ele dar aula em escolas públicas. Então, havia uma consideração pelo notório saber, havia uma consideração pela oralidade. Tem gente que praticamente não tem formação nenhuma de escola e pode te dar uma aula de história pela oralidade. Entende? Ainda hoje, os países árabes, falando do caso que nos afeta aqui, eles são muito valorizadores da oralidade. Então, ela ainda não morreu.
ela se adaptou a outros, né, a outras circunstâncias atuais, mas ela não morreu. Segundo Mohsen Mahdi, esse quem é da área de filosofia medieval árabe conhece muito bem esse historiador e esse historiador da filosofia. É um libanês que passou a vida nos Estados Unidos dando aula em universidades americanas. Mohsen Mahdi ele diz assim: olha, a obra só existe em árabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas pessoas, alguns intelectuais ocidentais, não árabes, que diziam não, que ela existe ou existiu e se perdeu em persa e sânscrito. Mas esse Mohsen fez um estudo bastante aprofundado e só a obra realmente ela existe só em língua árabe. O Mamed também, o que traduziu toda a obra do árabe, ele também é partidário de que realmente, inclusive ele cita exatamente o Mohsen. Note, se tem outra, nós não temos uma decisão conclusiva. Nós não temos. Então, eu chego até aqui, infelizmente, que a obra, então, existe apenas em árabe. Se existiu em persa ou em sânscrito, nós não temos o vestígio disso. Agora, se alguém está se perguntando por que em persa, é porque vocês vão ver que alguns nomes na obra são de origem persa, mas isso é uma conversa para a próxima aula. Então, eu agradeço imensamente e eu fico à disposição, Cecília, para as perguntas. Não, muito interessante essa pergunta. Ela usou realmente de estratagemas, de artimanha, mas era uma hela que visava salvar sua vida. E nesse caso é válida. A hela ela passa a ser condenável quando você vai utilizar para prejudicar alguém. Entendeu? Nesse caso dela, era alguém que estava evitando morrer a cada dia. Veja, muitos dos contos eles foram posteriormente registrados. Nós temos vários contos registrados. Agora, existem isnads, aquilo que eu falei no começo, de várias fábulas que estão ainda, digamos, íntegras com relação a quem narrou. Agora, isto é possível. Isto é possível. Veja o que eu disse há pouco, que tem autores que mexeram no manuscrito, mas mexeram com uma boa intenção, mas não se deve fazer isso. É possível. Mas nós temos muitos que estão íntegros por causa do isnad deles, né? Por causa digamos, da confiança, da base, da historicidade. Elas, diria-se, utilizando essa palavra isnad árabe, elas descansam, né, numa excelente referência. O mundo islâmico sofreu muita influência da Índia e da Pérsia. A história aqui é longa, mas sofreu sim. E os nomes que você encontra nas Mil e Uma Noites, dos primeiros dois reis, são nomes persas, né? Então a influência pode ter sido, não digo do ponto de vista da narrativa em si,
Agora, quem narrou pode ter tido essa influência, entendeu? Não é muito distante pensar o que você está pensando. Sobretudo porque os árabes, a partir do século VIII, eles pagavam para os indianos, para os chineses, para os persas, e vai indo, para irem a Bagdá, a Casa da Sabedoria, justamente para acrescentar cultura a eles. Então, no imaginário é possível. No imaginário é possível. Então, não dá para dizer não. É, é que provavelmente essas Mil e Uma Noites foi uma estratégia, né, do conto. Mas não se chega mesmo ao fim, realmente, não se chega. Porque a história poderia ter continuado, né? Poderia sim. Eu acho que é uma analogia muito boa, essa que ele faz, muito boa essa analogia. Olha, o universo histórico, ele, bom, o primeiro, na Arábia pré-islâmica havia assim, a narração de história, né? Havia um outro, digamos assim, uma outra circunstância. A questão da formalidade era algo muito fraco. A história, a partir do século VII, no mundo árabe, ela passa a ter uma importância fundamental no registro das coisas. Né? Então, a pessoa que registrava, ela registrava a data exata em que o seu calendário permitia. E do século VII para cá, a historicidade árabe ela é bastante confiável nesse aspecto formal. Os árabes têm muito respeito pelo registro da historicidade. E, aliás, sobre esse aspecto, eu posso dizer até pela historiografia. Né? Até pela historiografia, pela análise, né, da história. Aí não tem aproximação, é quase impossível fazer uma aproximação. Justamente porque são dois contextos muito distintos. Né? Então, eu diria difícil essa aproximação. Muito difícil a aproximação, namoro até seria difícil. Veja, você pode ver se alguém. Porque a tradução do Mamed ela está em 4 volumes. E ele traz lá, eu não sei de cabeça aqui, todas as indicações sobre o manuscrito. Mas eu sei que tem manuscrito de Calcutá, do ramo sírio, do ramo egípcio, tem em vários museus manuscritos, se não tiver um manuscrito propriamente dito, porque o manuscrito não pode ficar exposto assim publicamente sem condições específicas de segurança. Mas pelo menos a cópia do manuscrito você conseguiria ver, sim. Por exemplo, no Cairo. Eu tenho outro exemplo, mas não sei depois dessa guerra se é possível ainda na Síria. Né? Na Índia, também, provavelmente no Museu Britânico, né? British Museum. Na França, porque o Galland trabalhou muito a história, traduziu, aliás, para o francês a história, a narração das Mil e Uma Noites. Então, você pode, por lá você pode encontrar em museus assim especializados, né, em manuscritos. No Escorial, provavelmente lá na Espanha, você pode achar
alguma coisa de cópia, né, de cópia. E sempre você vai encontrar anônimo quando você vê, né? Eu já vi manuscrito, mas assim não pude pegar nele, mas eu já vi assim o original. E é difícil você chegar no original, porque, sobretudo esses mais antigos, porque eles têm que estar sob uma temperatura, você não pode tocar por causa do ácido que as pessoas têm na mão ou qualquer outra impureza, mas cópia, sim, isso é fácil.